Existe um objeto simples e comum no seu dia a dia, mas que nos revela como o diabo engana as pessoas. Faz parecer que você está no controle, forte, poderoso, mas no final tudo termina da pior maneira possível. Talvez você nunca tenha percebido isso, mas eu nesse vídeo vou abrir os seus olhos. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal dos Jovens Extraordinários, cujo objetivo é realmente fazer com que nós juntos tenhamos uma vida extraordinária com Deus. Antes de qualquer coisa, você precisa entender como que um objeto, sendo este o papel higiênico simples, comum, que está no nosso dia a dia, pode nos trazer um insight, uma reflexão e um entendimento tão grande que o mal utiliza como estratégia em nossa vida. Perceba que toda vez quando a gente vai ao supermercado, nós tratamos o papel higiênico com exclusividade. Um exemplo, você passa no corredor das carnes, você passa no corredor das frutas, você passa no corredor dos materiais que você compra para a limpeza da sua casa e por último você adquire papel higiênico, que vai em cima do carrinho, em cima de todos os outros produtos para não amassar. Meu Deus, se você amassar o papel higiênico, então você vai em direção ao caixa, coloca tudo na sacola, tudo misturado, a fruta com a carne, com comfort, misturado com a água, enfim, é uma bagunça só. Porém, o papel higiênico, ele vai numa sacolinha separada para que ele de forma alguma se danifique. Você chega ao seu carro, soca tudo no porta-malas. E muitas pessoas, inclusive, não só colocam o papel higiênico em cima de todas as compras, como colocam no banco de trás ou no banco do passageiro, para que ele continue no seu perfeito estado. Você chega em casa, coloca tudo socado dentro do armário, mas o papel higiênico tem um lugarzinho especial para ele, numa caixinha embutida na parede. Vai ficar ali com uso exclusivo, alguns vêm até com cheirinho para que ele esteja perfeito, em perfeitas condições na hora da sua utilização. Então, chega o inverno, você reúne a família, faz aquele mocotó, aquele sopão gorduroso e passa meia hora depois que todos comeram e aí o seu corpo reclama. Você vai em direção ao banheiro e você então utiliza o papel higiênico, faz a sua limpeza e tem muitas pessoas ainda que colocam o pezinho na tampa do lixo para abrir e jogam um carimbo para o lado de cima, para deixar verdadeiramente registrado para a próxima pessoa que for utilizar o banheiro daquilo que você fez. É ou não é assim? Perceba que essa metáfora que eu utilizei no papel higiênico é algo muito semelhante, por exemplo, um dos exemplos que eu vou trazer aqui, em relação às pessoas que começam, continuam e terminam com a sua vida no caminho das drogas. Há uma grande necessidade, um grande vazio na pessoa que vai por esse caminho. Ela recebe promessas de que fará parte de algum grupo ou de que a droga vai trazer uma sensação nova na vida dela que ela está precisando sentir. Então ela começa a utilizar uma dose de drogas. Passa algumas semanas, aquela mesma dose não tem o mesmo efeito, a mesma sensação de bem-estar que antes proporcionava. Então o que ela faz? Ela aumenta essa quantidade, porque as nossas células diminuem a quantidade de receptores. Passa algumas semanas, aquela dose que ela tinha aumentado não é mais novamente necessária. Ela precisa retornar com mais dose. E aí perceba que essa pessoa entra num caminho, num ciclo que não tem mais fim. Essa mesma relação, essa mesma analogia nós podemos fazer com muitas pessoas famosas, porque é impressionante como tem pessoas famosas dos anos 50, dos anos 60, que tiveram famas, tiveram muito dinheiro, muito know-how, apareciam em revistas, rádios, televisões, mas se entregaram para o caminho depois das drogas, ou por overdose, ou por bebidas alcoólicas, simplesmente se perderam completamente no sentido da sua vida. E aquilo que era a missão se tornou simplesmente o ralo da sua vida. Perceba que é a mesma coisa, só que de uma maneira muito mais clara. O mal chegou na vida dessa pessoa, ela esqueceu Deus, esqueceu da sua missão, foi colocada no pódio da vida, todo mundo falando e ela se sentindo importante, até que chegou um momento que ela se perdeu de si e teve que deixar de lado a sua missão de vida, teve que deixar de lado as suas gravações, no caso de atores e atrizes, ou seus fãs, no caso de cantores e cantoras ou apresentadores de televisão. A história, ela se repete exatamente no caso dos drogados, no caso dos atores, cantores e em diversas outras situações na nossa vida também, na nossa vida profissional. E como eu posso me proteger disso, Shabarum? A Bíblia, ela nos revela isso em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, que eu vou ler aqui para você na palavra, perfeito? E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz.
Não é muito, pois, que os seus ministros se disfarcem em ministro de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. O que Paulo está nos falando nessa passagem? Que nós não podemos nos admirar que o próprio Satanás, ele se disfarça diante de luz, porque ele sabe, como diz um padre aqui da minha paróquia, que chega primeiro ao coração aquilo que agrada aos olhos. Então, meu querido e minha querida, toda vez que você enxergar algo que parece muito bom para a sua vida, que você recebe várias promessas de fama, enriquecimento, pertencimento, mas isso não te levará a Deus, caia fora. Caia fora, porque é só questão de tempo se caso você comece a experimentar essa vida que lhe prometeram para você se perder. E aí você não vai perder somente fama, dinheiro, bem-estar. Você vai perder Deus, os seus amigos e tudo aquilo que antes era mais sagrado e mais importante para você. Agora fala sério, somente essa percepção, esse insight que você teve até aqui já merece a sua inscrição nesse canal. Então já se inscreva, porque o YouTube vai reconhecer que quanto mais pessoas se inscrevendo no meu canal, mais ele se torna relevante e mais forte nós podemos divulgar e alcançar essa corrente do bem, que é o objetivo aqui do canal. Resumindo da história, Shabarum, me fizeram uma promessa. Aquilo é bom, aquilo eu senti que vai fazer com que eu realize os meus sonhos, de ter um casarão, de ter um carrão, de ser famoso, de ter muito dinheiro, de ser reconhecido profissionalmente naquilo que eu faço. E isso tudo é maravilhoso, não estou falando que isso é errado, inclusive eu tenho as minhas ambições também de crescer e evoluir na vida em todas as áreas, seja na parte espiritual, na parte mental, na parte de relacionamentos, na parte profissional, mas nós precisamos compreender que essas promessas, quando cheguem até nós, elas vão nos afastar aos poucos de Deus, ou elas vão fazer com que eu me torne uma pessoa melhor ainda. Ou seja, esse dinheiro que eu estou para receber, ou essa promessa profissional que eu recebi, eu consigo me tornar um cristão melhor, eu consigo fazer com que a minha fé vá crescendo em mim, inclusive ao ponto de eu poder transbordar isso para as outras pessoas. É essa pergunta que você precisa fazer para você antes de encarar qualquer promessa, antes de encarar qualquer coisa fácil ou bonitinha que agrade aos seus olhos. Eu sei que no momento da emoção é natural, a psicologia explica que com o nosso emocional lá em cima, a nossa razão diminui. A gente se sente empolgado, a gente quer fazer com que as coisas aconteçam o mais rápido possível na nossa vida, mas tome cuidado com as armadilhas. Sempre faça essa pergunta: isso vai me levar mais próximo de Deus, ou isso vai me afastar daquele que me ama, daquele que deseja profundamente que eu alcance a felicidade, não só hoje, mas pelo resto da minha vida, baseada numa felicidade plena, profunda, e não em sensações momentâneas que me levam ao fracasso e a detonar a minha vida. Se esse vídeo fez sentido para você, por favor, compartilhe ele com aquela pessoa que você sente no seu coração que precisa ouvir essas palavras, porque essa pessoa pode estar encarando justamente um ponto de inflexão, um momento de indecisão da sua vida, e saber dessas palavras baseadas na Escritura, baseadas em Deus, pode trazer um novo conforto e um novo olhar para que ela não caia na tentação do encardido. Você pode sim, compartilhando esse vídeo, salvar o futuro e a vida dessa pessoa. Eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Não esqueça de me seguir lá no Instagram. Eu posto todo dia conteúdos que vão fazer com que você alcance a sua vida extraordinária com Deus. E se você quiser me chamar no direct, fique super à vontade, será um prazer gigante. Muito abençoada semana para você, fique com Deus e até breve.